Então, eu vou apresentar o trabalho sobre princípios de design digital no desenvolvimento de software. Tá? O design digital é uma parte crucial no desenvolvimento de software moderno, permitindo que os desenvolvedores criem interfaces de usuários intuitivas e atraentes, que melhoram a experiência do usuário e aumentam a eficiência de software. Mas o que será que é realmente o design digital? O design digital é a aplicação de princípios de design visual, interação e experiência do usuário ao desenvolvimento de software e sistemas digitais. Ele se concentra em criar interfaces intuitivas e atraentes que tornam o uso de aplicativos e serviços digitais mais fácil, agradável e eficiente para os usuários. Eu vou listar alguns pontos que resumem a importância do design digital no desenvolvimento de software. A primeira é que ela melhora a experiência do usuário. O design digital permite que os desenvolvedores criem interfaces de usuário que são fáceis de usar e entender, o que melhora a experiência do usuário e aumenta a satisfação do usuário com o software. Aumenta também a eficiência. Uma interface bem projetada pode tornar o uso de um software mais rápido e eficiente, permitindo que os usuários completem tarefas com mais rapidez e precisão. Reduz os custos de suporte. Uma interface mal projetada pode resultar em confusão e frustração para os usuários, levando um aumento no número de solicitações de suporte técnico. Com um design digital bem pensado, o número de solicitações de suporte pode ser reduzido, economizando tempo e recursos. Também diferencia o software da concorrência. O design digital pode ser um fator-chave para diferenciar um software da concorrência, atraindo mais usuários e aumentando as vendas. E por último, ajuda a evitar erros. O design digital pode ajudar a evitar erros de usuários, tornando as interfaces mais claras e intuitivas. Nós temos alguns princípios específicos. No total são 7 princípios. Dentre eles são a usabilidade, a acessibilidade, a clareza, a consistência, a simplicidade, a estética e a interação. Nós vamos falar um pouco sobre cada um. No caso, o primeiro é a usabilidade. O princípio da usabilidade é um dos aspectos fundamentais no design digital. Ele se refere à capacidade de um sistema ou produto digital ser fácil e eficiente de usar, permitindo que os usuários completem tarefas com sucesso e sem dificuldade. Em outras palavras, a usabilidade está relacionada à qualidade da experiência do usuário ao usar um software ou serviço digital. Aí no desenvolvimento de software, a usabilidade é um fator crítico para o sucesso de um produto. Um software que seja difícil de usar ou que não atenda às necessidades do usuário provavelmente será rejeitado pelos usuários e pode ser prejudicial para a reputação do desenvolvedor. Eu vou mostrar alguns exemplos de boas práticas de usabilidade no design digital. Uma delas é o foco no usuário. O design deve ser centrado no usuário, levando em consideração as necessidades, preferências e habilidades dos próprios usuários. Outro ponto é a clareza. A interface deve ser clara e fácil de entender, com elementos de design intuitivos e consistentes. Também a simplicidade. O design deve ser simples e direto, minimizando a complexidade e evitando sobrecarregar o usuário com muitas informações ou opções. A consistência. A interface deve ser consistente em todo o sistema, evitando mudanças abruptas e inesperadas que possam confundir o usuário. Deve ter feedback, então o sistema deve fornecer feedback claro e imediato ao usuário, informando sobre o que está acontecendo e o que é esperado dele. A acessibilidade. O sistema deve ser acessível a todos os usuários, independentemente de suas habilidades ou limitações. E teste de usabilidade. O sistema deve ser testado com usuários reais para avaliar a facilidade de uso e identificar possíveis problemas ou pontos fracos na interface.
né? Outro princípio importante também é o princípio da acessibilidade. O princípio da acessibilidade se refere à capacidade de um sistema ou produto digital ser usado por todas as pessoas, incluindo aquelas com deficiências físicas ou cognitivas. No desenvolvimento de software, a acessibilidade é importante para garantir que o produto digital possa ser utilizado por todos os usuários, independentemente de suas habilidades ou limitações. Algumas boas práticas de acessibilidade no design incluem, por exemplo, o uso de texto alternativo, né, que é incluir textos alternativos em imagens e outros elementos não textuais para que usuários com deficiência visual possam entender o conteúdo. Contraste adequado. Garantir que o contraste entre o texto e o fundo seja adequado para que usuários com deficiência visual possam ler o conteúdo. Ter um design responsivo. Criar um design responsivo que se ajuste automaticamente a diferentes tamanhos de tela e dispositivos para que usuários com deficiências motoras possam usar o produto em diferentes dispositivos, né? Ter legendas e audiodescrição. Então, fornecer legendas e audiodescrição para vídeos e outros conteúdos multimídia para usuários com deficiência auditiva ou visual. Controles de teclado. Permitir que usuários com deficiências motoras possam usar o teclado para navegar no produto digital e realizar as tarefas, né? E ter o teste de acessibilidade. Testar o produto digital com usuários com deficiências para identificar problemas e garantir que o produto seja acessível, né? Se os desenvolvedores seguirem essas práticas, eles vão garantir que seus produtos sejam acessíveis a todos os usuários, independentemente de suas habilidades ou limitações, aumentando a inclusão e a satisfação do usuário. Mais um princípio do design digital é o princípio da clareza, né? Que se refere à facilidade de compreensão e de navegação de um produto digital. É importante no desenvolvimento de software porque um design confuso e complicado pode levar a erros e frustração dos usuários, levando a uma experiência negativa. Algumas boas práticas de clareza no design digital incluem, por exemplo, manter a simplicidade, que são criar designs simples e organizados que permitem que os usuários entendam facilmente a estrutura do produto digital, né? Uso de hierarquia visual, que é estabelecer uma hierarquia visual clara para orientar o usuário através de informações, como o uso de tamanhos de fontes diferentes e cores distintas. Fornecer feedback imediato, né? Fornecer o feedback imediato ao usuário quando uma ação é realizada para que ele saiba que a ação foi bem sucedida. Utilizar linguagem clara e simples. Evitar jargões técnicos e usar linguagem simples e compreensível para que o usuário possa entender facilmente o conteúdo. Garantir consistência, né? Manter a consistência em todo o produto digital, como em cores, tipografia, elementos de navegação, entre outros, né? E fazer os testes. Testar o design com usuários reais para identificar os problemas e realizar melhorias. Se os desenvolvedores seguirem essas práticas, com certeza eles vão poder criar produtos digitais fáceis e claros de usar, melhorando a experiência e satisfação do público em geral. Outro princípio do design é a consistência, né? A consistência nada mais é do que a uniformidade dos elementos de design ao longo de um produto digital, garantindo que as informações e elementos de navegação tenham aparência e comportamentos consistentes. Isso é importante no desenvolvimento de software, pois a consistência pode aumentar a eficiência e a facilidade de uso, permitindo que os usuários naveguem pelo produto com confiança. Na própria apresentação temos um exemplo de uma tela que tem consistência, né? Tem um menu em cima com números,
esse menu aparece em todas as páginas e também em todas as páginas aparece o mesmo botão Next. Alguns exemplos práticos de consistência no design digital incluem, por exemplo, estabelecer um padrão de design, né? Estabelecer um padrão de design para elementos comuns, como botões e menus, para que eles apareçam e funcionem consistentemente em todo o produto digital, né? Então, às vezes tem um framework no CSS com botões específicos para você usar no projeto inteiro, né? Usar cores consistentes. Então, usar uma paleta de cores consistente para transmitir a identidade visual do produto digital e orientar o usuário na navegação. Manter uma linguagem visual consistente. Manter a consistência visual no uso de elementos gráficos como ícones, ilustrações e fotografias. Utilizar um layout consistente. Então, usar um layout consistente em todas as páginas e seções do produto digital para que o usuário saiba o que esperar. Oferecer uma experiência de navegação consistente. Então, manter uma experiência de navegação consistente em todo o produto digital, de modo que o usuário possa entender facilmente onde está e para onde deve ir. E realizar os testes do produto, né? Para que usuários reais, eles próprios possam identificar problemas de consistência e aí nós podemos realizar melhorias. Então, essas são algumas práticas que, caso os desenvolvedores sigam, eles vão melhorar a experiência do usuário e aumentar a eficiência e a facilidade do uso, né? Outro princípio do design é a simplicidade, né? A simplicidade, no design digital, se refere a criar interfaces simples, limpas e intuitivas que são fáceis de entender e usar. Isso é importante no desenvolvimento de software, porque torna o produto digital mais acessível para usuários de todos os níveis de habilidade e pode melhorar a eficiência geral de uso do software. Algumas boas práticas de simplicidade no design digital podem incluir, por exemplo, limitar a quantidade de informações na tela, oferecer uma interface intuitiva, utilizar um layout simples, né? Então, criar um layout simples e organizado com o objetivo de facilitar a navegação e compreensão da informação. Reduzir a quantidade de cliques. Utilizar elementos de design claro, né? Então, utilizar tipografias simples e legíveis, botões e links grandes e bem separados e cores de destaque com moderação. E sempre realizar o teste do produto com usuários reais, né? Assim vai poder verificar possíveis dificuldades na utilização e melhorar a simplicidade do produto. Mais um ponto é a estética, né? A estética, ela se refere à criação de uma aparência visual atraente e elegante para interfaces de usuário de software. A estética é importante porque ela pode influenciar a primeira impressão do usuário sobre o produto e, consequentemente, a experiência do usuário e a satisfação com o software. Algumas boas práticas para aplicar o princípio da estética no design digital podem incluir, por exemplo, utilizar cores de forma harmoniosa, né? Utilizar tipografias apropriadas, utilizar imagens de alta qualidade, utilizar hierarquia visual clara, fornecer uma interface limpa e seguir tendências de design atual. Então, nessa apresentação sobre os princípios de design digital no desenvolvimento de software, foram abordados os seguintes pontos: o conceito de design digital e sua importância no desenvolvimento de software, os 6 princípios de design digital: usabilidade, acessibilidade, clareza, simplicidade, consistência, simplicidade e estética. Como aplicar cada um dos princípios no desenvolvimento de software, com exemplos de boas práticas, né? A importância de considerar o design digital desde o início do processo de desenvolvimento para garantir a melhor experiência do usuário e reduzir custos e esforços com correções e melhorias posteriores. E a necessidade de testar o software com usuários reais para avaliar a usabilidade e identificar possíveis problemas de interação, né?
Em resumo, o design digital é fundamental para o desenvolvimento de software, pois permite a criação de interfaces de usuários eficientes e agradáveis, que facilitam a realização de tarefas e melhoram a experiência do usuário. Ao aplicar os princípios de design digital e considerar a importância do design desde o início do processo de desenvolvimento, é possível criar software de alta qualidade e reduzir custos e esforços com correções e melhorias posteriores. Muito obrigado.